Oi, pessoal! Começamos aqui mais uma edição do Bloco Talks e hoje, num dia especial, né, um tema especial também, a gente vai falar do mercado imobiliário pela ótica de um casal no Dia dos Namorados, então vai ser um papo bem legal. Não sei se vai sair no Dia dos Namorados, mas hoje é Dia dos Hoje é Namorados. Dia dos Namorados, então a gente agradece, né, tá aqui nesse dia, o casal, e é o mercado imobiliário pela ótica de um casal, né, então vai ser um papo bem interessante. De início também, reconhecendo e agradecendo os nossos apoiadores, Tijolo Hub e o Hub da Propriedade Digital. O Tijolo Hub é um ecossistema de negócios e inovação para o mercado imobiliário e construção civil. É o ponto de encontro para as empresas do setor que querem inovar, se adaptar e gerar conexão estratégica. Tem oportunidade real de negócio no Tijolo Hub. E o Hub da Propriedade Digital é a maior plataforma de informação e educação sobre tokenização imobiliária do Brasil. A gente tem o QR Code aqui na tela, então tu pode ler o QR Code, fazer o cadastro e tu tem um teste gratuito de 30 dias para acessar todo o conteúdo da plataforma. E usando o cupom BLOCO20, tu ainda pode assinar os planos com 20% de desconto. Se quiser saber mais sobre as entregas do tijolo ou do Hub Propriedade Digital, tem os links na descrição também, a gente recomenda bastante. Bom, vou apresentar aqui então a Marcela Mutoni Sequin. Ela é jornalista, empresária e estrategista de negócios. Ela há 25 anos atua nas áreas de comunicação, marketing e desenvolvimento comercial, com foco no mercado imobiliário. É fundadora da Vértice Hub, que é uma empresa especializada em lançamentos e estratégias de comercialização de empreendimentos. Atualmente, ela lidera a comercialização do Baumhaus, que é um projeto do grupo SAIS de Santa Catarina, em Gramado, né? Nos últimos anos, participou do desenvolvimento comercial de vários empreendimentos imobiliários de alto padrão, conectando o posicionamento, vendas e relacionamento. E atua também como editora, auxiliando empresários e líderes na construção de legado, autoridade e influência por meio de suas histórias, algo que hoje em dia é cada vez mais importante, né? Então, bem-vinda aí, Marcela. Obrigada, prazer. Boa. E temos aqui também o Thiago Sequin, ele é caxiense, não, nosso conterrâneo, casado, padrasto de 2 filhos e formado em Relações Públicas pela PUC. Foi empresário por aproximadamente 12 anos, com atuação em São Paulo e Caxias do Sul, e construiu a trajetória dele no mercado imobiliário, unindo comunicação, vendas e visão estratégica. Atuou como corretor de imóveis e hoje está à frente da gestão comercial da Havana Capital, cliente do bloco. Desenvolvedora imobiliária de Gramado, que atualmente possui 13 empreendimentos em construção, somando 158 apartamentos, 13 lojas e um VGV que supera 300 milhões de reais. O trabalho do Thiago é voltado ao relacionamento com o mercado, a construção de estratégias comerciais e a leitura de oportunidades imobiliárias na Serra Gaúcha, especialmente para quem quer investir, morar ou construir patrimônio através de imóveis bem posicionados. Muito bem-vindo também, Thiago. Eu que agradeço, obrigado. Boa. Então, extensa experiência, né, que a gente tem aqui de 2 pessoas que atuam no mercado imobiliário. A gente já recebeu diversas vezes aqui nessa mesa 2, 3 pessoas com bastante experiência, mas nunca um casal, né, que trabalhasse no mesmo mercado e não na mesma empresa, né? De Por certa enquanto, forma, pelo até são menos. concorrentes. Pode ter ali, depois Colegas, a gente colegas. vai explorar, né, se não Fala a chega. verdade, que a gente é concorrente. Dentro de casa é engraçado, é uma A brincadeira. gente é concorrente. Tem aquelas alfinetadas, às vezes, assim, no dia a dia. Para de imitar aí. Eu vou pro banheiro falar no telefone, acontece de vez em quando, todo dia. Como foi? Vocês sempre atuaram no mercado imobiliário? Teve alguma influência um com o outro? Ou aconteceu de vocês já serem desses mercados desde o início, assim? A gente começou tudo começando junto também uma troca de profissão, assim, né? No meu caso. Então, eu venho ali do empreendedorismo, né? De outra cidade. Nasci em Caxias, fui para Porto Alegre, fui para São Paulo, voltei para Caxias e aí entrou o mercado imobiliário na minha vida com a minha ida a Gramado, né? Então, foi tudo Tu chegou lá já de olho no mercado imobiliário. Cheguei lá ficando de olho, né? Acabei me tornando corretor e trabalhando no mercado imobiliário exatamente nessa mudança, conhecendo a Marcela. Entendi. E nós decidindo por esse caminho, né? Construindo toda essa transformação. A associação do Thiago veio, pensando agora aqui, raciocinando, porque eu tinha uma empresa que trabalhava com comercialização, não só imobiliária. Atuava até com exportação, com outros itens, né? E aí
chegou um determinado momento em que eu entendi que trabalhar com o mercado imobiliário e com outros produtos acabava criando esse conflito, né. E aí entendi que, nos especializaríamos eu me especializaria, então a empresa, só em lançamentos imobiliários, Tá. que seria o que eu iria fazer. Também com um cliente que era de vocês lá naquela época. Só que o que aconteceu? Nesse processo, eu comecei a fazer muitos eventos fora do estado, para produtos gaúchos. Então eu ia para São Paulo, ia no Alphaville, ia fazer alguns eventos pontuais apresentando os produtos do nosso estado em outros estados, que é o que somava as minhas experiências, Uhum. assim, de uma maneira mais sucinta. Só que o mercado imobiliário, ele toma conta de tudo, né, ele é muito grande, ele é muito Uhum. forte. Todo mundo, em algum momento da vida, acaba se envolvendo, Exatamente. querendo fazer E não tem como tu algo. saber de forma superficial sobre o mercado imobiliário. Então, quando a gente vai falar sobre Rio Grande do Sul, sobre a Serra Gaúcha, sobre Gramado em especial, que é um mercado aí um dos maiores da América Latina, Uhum. a gente está falando de números e em que tu não pode ser superficial, né? E não existe amadorismo. Ou você entra para valer, ou o mercado automaticamente te tira. E então, nesse momento, eu optei em fazer o Cresci Imobiliário para ter uma solução completa para os meus clientes, porque eu fazia lançamentos. Uhum. Nesse momento, eu e o Thiago já tínhamos um relacionamento, a gente optou em fazer juntos, por quê? Caso eu não pudesse atender, o Thiago poderia atender, já pensando numa solução completa, né? Uhum. Então, nesse momento, vocês estavam na mesma empresa, no mesmo negócio. Ou Não, não? nós tínhamos empresas diferentes. Tá. Só que a gente optou em fazer o Cresci Imobiliário pensando numa coisa muito básica. Uma solução, por exemplo, para uma pessoa que quer fazer um lançamento no Mato Grosso, se caso eu não tiver um corretor lá naquele primeiro instante, eu posso fazer a conexão de negócios Uhum. completa. Porém, nada disso aconteceu. Uhum. A gente fez o Cresci Imobiliário, a gente ficou pouco tempo como corretor, mais para viver a experiência mesmo com o corretor. E logo depois já retornamos os dois. Aí eu já acabei indo para a Sierra, onde fiquei quase 3 anos. E o Thiago já logo em seguida abraçou a Havana. Havana Capital. E aí a gente já assumiu contratos maiores e mais amplos, já com outra visão, que nós não iríamos pegar vários contratos, e sim atender de forma mais global, incorporadores com produtos que fizessem sentido para nós. E aí a família se dividiu bem, né? E a Entendi. gente brinca. Vocês encontraram um nicho onde os dois se encaixaram, só Sim, que de forma individual, individual. individual. Mas Legal. as nossas expertises se somaram. O Thiago é bem mais técnico que eu, tenho uma visão bem mais de números, e eu tenho uma visão bem mais intuitiva e tenho uma... A gente brincou agora, né, que, concorrentes, né, É, ó, tem os segredos que eu não te falo. Mas, ao mesmo tempo, talvez, indiretamente, de alguma forma, a Marcela ajuda o teu cliente, porque vocês muito, trocam Totalmente. ideias e se muito, complementam, né? muito, Totalmente. muito. Tanto que as empresas para quais nós trabalhamos, todos sabem, né, que Sim. nós somos casados já. E existe um carinho muito grande, porque a gente acaba gerando negócios até de forma indireta ou Uhum. diretamente. Os corretores, muitas vezes, sentam conversar com nós. Às vezes, aquele produto não encaixa para mim. Digo, olha, eu sei de uma maneira que vai Uhum. te ajudar, então a gente acaba Essa- somando, essa soma muito, certeza. soma muito, É soma muito muito. positiva essa troca. A gente soube lidar e aprendeu, né, a traquejar isso dentro de casa e, e tirar o melhor disso, né? Então a gente se ajuda, a gente aprende um com o outro, a gente acaba evoluindo muito, né, como casal, como profissional, com certeza. Então assim, não somos concorrentes, né? Trabalhamos em empresas diferentes e nos ajudamos muito nesse aspecto. É bem E positivo. essa visão de casal para o mercado imobiliário, hoje é uma tendência também, a gente vê muitos corretores que são casais. A Uhum. gente vê isso muito hoje em rede social, em especial. Não sei se aqui se vê muito, em Caxias do Sul ou em outras cidades, mas em Gramado é muito... É mesmo? A gente já até teve convidados É, que. A gente já teve um casal, Eu agora acho. eu lembrei. que- A Rampel, lá de exatamente, são um Gramado. casal, São um são um casal, né? casal, exatamente. Então, a gente vê uma tendência que está acontecendo, porque às vezes a visão masculina, ela engloba um olhar, a visão feminina se complementa, e trabalhar em dupla traz essa visão um pouco Sim, sim, 360 sim. para o mercado, né? Um atendimento.
Mas nas incorporadoras, como incorporadores, uma família que atende contratos assim, a gente atende incorporadores, corretores, Uhum. né? Fazemos negociação, então Você faz toda a parte comercial das incorporadoras. sim, além das Exatamente. sim. profissionais. A gente se relaciona com o mercado da corretagem, com o corretor é a nossa força Uhum, de venda, uhum. né? Então, a gente tem ali um relacionamento com o corretor, a gente se envolve na questão toda comercial, desde de marketing, ideias, enfim, né, para fazer isso funcionar, e vai para a mesa de negócio com o cliente, né? Ajudando o corretor a fechar negócios, mas muitas vezes fazendo o lado. Tem que negociar com o jurídico, tem que negociar com direção, tem que Uhum. negociar muitas vezes com sócios investidores. Então, a gente defende o corretor, defende a negociação Sim. e também faz todo o lado burocrático, administrativo, jurídico, O marketing. corretor, ele é visto como um intermediário que defende as duas partes, mas vocês são mais ainda, né? Vocês têm Uhum. que defender literalmente todas as Todas partes. as partes. Às vezes do cliente, junto do corretor, junto da incorporadora, do jurídico, do Sim. terrenista, do... Exatamente. Eu brinco muito, assim, uma orquestra. a gente Uma tem que orquestra. vender, é uma orquestra. A gente tem que vender para o corretor, aí vender para o cliente e vender para a direção da empresa, né? Porque Uhum. a gente faz esse meio campo, né? De envolvimento, a gente envolve todos. Então, é muito estratégico, tem esses desafios, né? Bem bacana E o isso. papel de um gestor comercial, claro, falando aqui, cada empresa tem as suas individualidades. Então, eu conheço incorporadores grandes, né, tradicionais, que são bem familiares, muitas vezes feito pelo próprio diretor. Porém, quando você pega empresas um pouco maiores, por exemplo, eu trabalho, a SAIS, que é o Grupo SAIS, é uma empresa que existem vários hubs, conjuntos de Uhum. investidores para cada empreendimento. Uhum. Cada um deles tem algumas individualidades. Então, se você vai indo para construtoras maiores, São Paulo já é outra conversa, a gente vai tendo ainda mais detalhes que está cada vez mais profissional e exige de nós uma atenção assim ao mercado também um pouco diferente, assim. A maneira de se relacionar, né? Uma vez era só enviar a tabela e se relacionar bem com o corretor, bater na porta dele e falar: olha, lembra de Tomar um mim. cafezinho. Lembra de mim. Tô fazendo um lançamento, tu não tá vendendo o meu produto. Hoje não. Hoje tu faz o treinamento do corretor. Semanalmente tu tem que ir se comunicando com ele, porque existem muitos produtos, então Uhum. tu tem que ir atualizando ele de material para rede social, fazendo uma lapidação de vocabulário, muitas vezes de mindset, Treinar ele, né? em todos os aspectos. Tu forma um time, aquele time tem condição, se identifica com o teu produto e aí tu começa a gente monta a proposta para o corretor, muitas vezes. Eu até ia comentar que é uma coisa que eu tô percebendo no mercado, é que antes a gente pulverizava o produto para todos os corretores da cidade, tipo, ainda é assim, a gente pulveriza, mas sempre tem, tipo, não é uma house da construtora, mas são aqueles 10, 15 corretores que são os especialistas no meu produto. E aí tu quase dá quase 90% da tua energia em cima desses corretores. Em Né? Caxias existe muito esse movimento, né? Em Gramado a cultura é um pouco diferente, né? A gente não tem, aqui é muito comum ter dentro de uma imobiliária o aquele que especialista em tal produto, em tal incorporadora, né? Uhum. Em Gramado não existe esse movimento. Em Gramado a gente busca o diretor da imobiliária ou alguns corretores, mas é muito na relação. Só que ele não defende, né, esse nosso produto. É engraçado esse diferencial, né? A gente percebe como o Everton, que é o proprietário da Havana, ele se fez aqui em Caxias do Sul, na questão, tem 30 anos aí de construção em Caxias. Então ele foi para lá com esse movimento, com essa ideia, com essa cultura. Lá não tem isso, né? Então é um trabalho de relacionamento, é um trabalho de ser lembrado a cada pouco, porque existe um mercado muito grande, né, de incorporadores lá, de produtos sendo lançados. Então, a cada semana tem alguém novo surgindo. Então, a gente tem que estar ali sempre sendo visto, sendo lembrado. Mas existe um grande movimento de que a gente pulveriza os produtos, sim, para a grande massa, para todo mundo. Mas a gente cria foco e relação com quem nos trabalha e a gente vai afunilando isso. Aí se torna 10, 15, 20 corretores ou imobiliárias que a gente se aproxima, que aí se torna muito parceiro, né? Então esse é um movimento que a gente faz lá. Mas eu entendo que Caxias é diferente nessa prática, né? E dentro de Gramado, assim, falando um pouco do mercado, o que vocês acham que é hoje... Falando especificamente, talvez, dos últimos meses, assim, o fator para se diferenciar, porque a gente vê muito, a gente está lá desde 2018 também com a solução, né, com o bloco. E no início era início, tá, sei lá, 8 anos atrás.
era mais gente local, assim, quando a gente entrou lá, a gente conversava com pessoas que eram de lá, que cresceram lá, que nasceram lá, enfim. E agora tem muita empresa que foi para lá e se consolidou lá, mas é de fora. E eu vejo isso como, poxa, é cada vez mais difícil tu se diferenciar no mercado assim, né, com mais concorrentes. O que hoje vocês consideram que é o fator de diferenciação no mercado como Gramado, assim? É o produto? Tem alguma característica de produto que hoje é forte? Ou é muito mais a forma que a incorporadora faz negócio? Ou é o A relacionamento com os história do corretores? empreendimento. O que gera essa diferenciação que faz um produto ter sucesso lá na visão de vocês, assim? Eu entendo que tudo isso se soma, né? Mas produto, a gente tem alguns parâmetros de produto, mas é tudo também mais ou menos, fora algumas exceções, né? A Marcela trabalha num produto que é exceção ali nesse sentido, mas da construção de alto padrão está muito tá no parâmetro, né? Agora, na relação com o mercado, eu acredito que seja a relação mesmo, de fato. A aproximação é feito de pessoas, de pessoa para pessoa. Eu acho que aí tu consegue dar o diferencial, né? Onde eu consigo dar o meu diferencial, me relacionando. Então, eu crio, de fato, relações ali mais próximas, mais afetivas, mais duradouras, na troca, na minha entrega, né? Então, eu acredito muito nesse movimento, como diferenciação daí do meu trabalho, né? Produto, sim, conta. E outra coisa é localização. Dentro de Gramado existem diversas gramados, né? E a nossa incorporadora, a nossa desenvolvedora, ela de fato olha muito para a localização. Então, todos os nossos empreendimentos estão extremamente bem localizados. Uhum. Então, com localização, a gente tem valorização, tem liquidez, entrega tudo isso para o nosso investidor. Então, temos esse diferencial, né? Qualidade é uma coisa de obra, é uma coisa que a gente tem que ter, né? E eu acho que isso é padrão já definido. Acho que é por aí o grande diferencial da Havana, assim, nesse sentido. Legal. Eu vou ir numa resposta um pouco na contramão da do Thiago. Fiquei pensando na hora que tu falou. Sim, acho que isso tudo é quase como se a gente estivesse falando do tema de casa, sabe? Bom, Uhum. por que que tantas empresas de fora hoje estão entrando nesse mercado? E o que que é um diferencial hoje, se entrasse aqui um grande incorporador carioca ou do Espírito Santo e falasse assim: pessoal, estou indo construir em Gramado, é um grande mercado nacional, internacional. O que que faz a diferença? Sinceramente, informação. Por quê? Existe uma informação que ela é pública, porém, nem toda a informação, a melhor, ela é pública. Uhum. Segundo, eu acredito que a qualificação da mão de obra especializada que você contrata para tomar as decisões. Por que eu falo isso? Porque às vezes na ânsia, no desenvolver um projeto, a gente contrata uma equipe técnica que muitas vezes fala o que a gente quer ouvir. Uhum. Então a gente vê muitas coisas se repetirem em Gramado. Modelos de empreendimentos, modelos de produto. Não estou só falando em arquitetura, estou falando em básico. Uhum. Por exemplo, em muitas rodas mais íntimas, a gente conversa, muitas pessoas falam assim: pá, falta 3 suítes em Gramado? O que que todo mundo fala entre nós, assim? Estamos numa roda que todo Não, mundo vai falta falar. 4 suítes. Falta 4 Isso é suítes. uma Eu conversa tinha que esse existe. produto para Uhum. vender. Ainda tenho. Porém, eu fui a gestora comercial de um produto 4 suítes. É um ticket muito mais alto. Uhum. Nós estamos falando aí de um produto que vai ultrapassar 10 milhões. Será que o mercado de Gramado e nós, mercado imobiliário, estamos preparados de verdade, com condições de atender esse cliente e vender esse produto? Então, quando eu falo que o mercado ele é aquilo que você falou, é uma orquestra. Então, Uhum. o que fazer para se diferenciar? Fazer o que todo mundo sabe que vai vender e que dá certo, tá tudo certo. Uhum. Tu não vai ter erro. Porém, isso não vai criar uma diferenciação. Então, acredito que a informação hoje, ela traz a pessoa que tem a informação certa sobre localização, sobre produto, sobre o que falta de verdade e não faz de qualquer maneira, ele vai ter um ativo muito especial. E quem vai trazer isso, talvez seja um profissional. Claro. Por exemplo, em Gramado, a questão de suítes, a questão hoje do Airbnb, que está tão em discussão, tão em voga. Uhum.
Algumas regiões de Gramado, elas favorecem alguns tipos de empreendimento, outras não. Porém, eu penso que aqui é um profissional que tem a ver também com empreendimento. Vou construir um empreendimento de luxo. Você vai pegar um arquiteto que flerta com o luxo, mas que de verdade não tem essa cultura ainda intrínseca, isso vai, em alguma maneira, aparecer no De alguma projeto. forma, transborda ali. Você consegue entender o que eu quero falar? Claro, claro. E eu acho que além da informação, é tu saber usar a informação na hora certa, ou Exato, timing, né? exato, Ter o timing ali de aproveitar o que tu sabe. exato. Falando disso agora, me veio uma coisa. Hoje em Gramado, falando mais de, eu acho que um ticket não tão high ticket, mas ainda se olha na valorização do imóvel, hoje é mais olhando para um investimento, tipo, por exemplo, de aluguel, de Airbnb. Quando você vai vender para o público Por final. investidor. Para o investidor, enfim. Esse foi um ano, o produto continua sendo o mesmo, né? Ali a gente, como é um mercado de turismo, então assim, o que que a gente tem de público? Eu até falo isso porque, cara, a gente chegou num teto ali de valorização do metro quadrado que, obviamente, vai crescer, mas não sei se cresce tanto quanto os últimos 5, 10 anos, né? Quando tu usou a palavra teto, eu falei, não é teto. Não é Não é teto, não. Mas digo, porque Aquele boom que teve na pandemia de alguns exatamente, o anos atrás. crescimento de 5, 6 anos, vou botar 10 anos para agora, foi 100%. bizarro, né? 100%, até mais. Eu acredito que se a gente olha para 20 anos de Gramado, Gramado ele vem, né, linear, crescendo. Uhum. E ele vem seguindo, a cidade vem evoluindo, tudo vem evoluindo, o metro quadrado vem evoluindo, e isso não para. E é saudável, né? A gente tem uma velocidade, a gente não é um mercado que vai, estoura, para, sobe e Sim. desce. A gente é linear, e eu acho isso extremamente saudável, tá? Quando a gente fala em negócio imobiliário. O metro quadrado ele está subindo, né? É uma cidade que hoje o Brasil valoriza em termos de 8, 7,5% ao ano, né? Gramado de média é 13%. Tem lugares que passa disso, né? Aí vem a localização do imóvel, há várias gramados dentro de Gramado, né? Então, é um mercado que continua valorizando. É difícil a gente acreditar hoje no mercado a 30, 40 mil. É difícil, é um valor alto. Há 10 anos atrás, falar em 20 mil também era essa verdade. dificuldade. Então, assim, né? Não é teto, isso eu tenho certeza que não. E é um mercado... Hoje a gente olha assim para ITBI, né? A gente pega do Rio Grande do Sul. 42 mil habitantes tem Gramado e é o terceiro maior cartório, né, de volume em TBI, ou seja, perde para Porto Alegre, perde para Caxias e tá ali, é pungente demais. Sim. E a gente vende para o Brasil todo. Mas assim, quem é o público hoje, né? A gente voltando à pergunta ali inicial, hoje eu entendo que é para quem gosta de Gramado, quem vive Gramado, quem quer passar uma semana, um mês em Gramado. Esse é o cliente que está comprando. E lógico, ele quer fazer um bom negócio, ele quer ganhar na valorização da planta e ele pensa em rentabilizar, né? Daí ele fica brigando ali com aquele sentimento de será que boto o meu produto, a minha casa, a minha segunda, terceira residência, que é o produto, na locação, mas é isso que vende, né? Entendi. O investidor hoje, ele está um pouco olhando para um outro mercado, né? Falando de banco de investimento, está rentável. Então, aquele investidor nato, ele está um pouco desviado nesse sentido. Entendi. Eu vou falar para vocês o que eu falo para os meus clientes e falo isso para os corretores. Se a gente olhar como investimento o imóvel, qualquer imóvel em qualquer lugar do mundo vai ser sempre um investimento. Ponto. Pode ser um bom ou um mau investimento. Ele pode ter uma onda melhor, ele pode ter uma onda pior. Ele pode ter uma onda de valorização extrema, pandemia, que nós não temos. Tem fatores externos que a gente não tem controle sobre eles. As chuvas que a gente viveu, o Gramado viveu períodos desafiadores. E o mercado, quando ele é saudável, isso que eu sempre falei para os meus clientes na época. Vocês estão num mercado saudável. O que é um mercado saudável? Que, mesmo com desafios e com intempéries grandes que a gente viveu, ele é um mercado que em poucos meses, em um curto tempo, ele se recuperou e se recuperou entregando valorização. Ele não recomeçou de nenhum ponto anterior ao que ele viveu. Então, isso é a melhor coisa. E eu vou te responder a tua pergunta. Quem é hoje, o que seria o mercado Gramado, né? Eu penso que Gramado é uma moeda. Sabe por quê? Se você hoje chegar em Punta del Este, comprar uma casa em Punta, mesmo que você não queira comprar uma casa em Gramado, que você queira comprar em Punta, se você tiver um apartamento bem localizado
e que converse com o público daquela casa de punta, ele pode fazer negócio com Gramado, porque Gramado é um mercado internacional. Uhum. Gramado é uma moeda. Tá? Agora, um apartamento, e me perdoem aqui os amigos corretores e quem for, não é sobre desvalorização, é só sobre um raciocínio técnico, Sim. tá? Agora, um bairro, vou pegar uma rua em Gravataí, um apartamento em Gravataí, quem sabe que seja um apartamento de milhões, numa rua nobre em Gravataí. Ele não vai ter uma convergência internacional quanto um destino Uhum. que recebe, num final de semana, 200 mil pessoas. Uhum. Então, Gramado não é só um investimento. Gramado é um fator moeda. Ele é aceito. Ele é aceito em São Paulo, ele é aceito fora do Brasil, ele é conhecido por uruguaios, por argentinos. Realmente. Sim, tu tem uma Então, liquidez do teu... tu quer comprar um Ban House comigo? Bah, Marcela, mas se aqui 3 anos... Meu bem, aqui 3 anos, se tudo der errado, você quer comprar o quê? Aqui em Caxias do Sul? É muito mais fácil, você acha, ele aceitar um apartamento nobre, numa região nobre de Gramado, que se valoriza dentro dos índices naturais de mercado, Uhum. ou um apartamento, de repente, numa cidade que não vai ter a mesma valorização tão expressiva. Então, Gramado hoje é uma moeda. Legal. Isso é a segurança do nosso investidor. O gaúcho, o amazonense, todo mundo consegue trocar essa moeda. Consegue Tem trocar. valor para todo mundo, Pra né? todo mundo. Até para quem é fora. Então, isso é uma verdade. É uma segurança que Uhum. proporciona. Então, investir em Gramado é muito bom hoje, porque Gramado como destino, Gramado como cidade, é uma cidade muito... usando todo esse raciocínio que eu fiz com vocês no início. Mesmo passando por desafios, é um mercado que cresce de uma maneira muito saudável, é um mercado muito atento e cuidadoso com os seus investimentos, com seus investidores, e eu penso que isso faz com que tenha essa segurança também de entrega de Essa questão do obras. cuidadoso, eu acho que é realmente, eu vejo porque tudo bem que às vezes tem coisas assim que tu pensa, nossa, grande demais, exagerado, É. mas Gramado dá uma segurada, parece, de vez em Dá, quando nisso, né? dá. Às vezes eu escuto até, poxa, a prefeitura deu uma travada nas coisas, porque tá Uhum. passando um pouco do ponto, então eles têm uma consciência, né? Que em outros mercados, às vezes, tipo, tudo fica muito livre e, e as coisas às vezes extrapolam o racional. Em diversos aspectos, Gramado ela é muito comedida nisso, né? Assim, desde da prefeitura, da expansão da cidade, desde do proprietário, Uhum. né? A gente teve ali aquele cenário em 2024 de chuvas no Rio Grande do Sul, onde teve um movimento que todo o investidor olhou para Gramado e falou: agora eu vou comprar Gramado barato. Vou pegar o pessoal desesperado e vou comprar Gramado barato. O Brasil inteiro ligou para Gramado. Não aconteceu. Atrás da galinha morta. Uhum. A gente recebia ligações no meio das chuvas, Sim, o tudo cara falando, desastre. eu quero a galinha morta. Pega aquele cara desesperado. Só que Pega o Gramado é cara desesperado. tão saudável, sabe? E não houve algumas situações, enfim, ok. Mas assim, o mercado Bem pontuais. reagiu extremamente bem, segurou, sabe? Consciente, maduro. Então, assim, fantástico nesse ponto. Mostrando a solidez e a saúde do mercado. É. E aí, falando de planejamento e organização, a expansão que a cidade está tendo. Porque hoje a Gramado está extremamente escassa de Uhum. terrenos, de novas obras, de boas localizações. Então, Gramado tem agora um futuro, que é a nova centralidade, que é uma verdade, que vai Eu acontecer. ia comentar disso. Agora foi oficializado já. Exatamente. E ela vem planejada, sabe? Uhum. E se tu olhar para a história de Gramado, tu sabe que aquilo ali vai ser extremamente bem planejado e Sim. executado, né? Então, tem uma Gramado nova para surgir, né? Tem a Gramado do futuro e a Gramado histórica já podemos Potencial falar sobre imobiliário isso. gigantesco. Nossa. Exatamente, né? Então, assim, os próximos 20 anos de Gramado é algo extraordinário que está para acontecer. Aqui, aquela tua pergunta de vai acontecer de novo aquele boom, acho que esse é um novo momento. É cíclico, né, o mercado. Uhum. Então, na pandemia teve um boom de quem comprou a 10 mil metros vai vender a 22. Hoje está um pouco mais... Vou comprar 18 para vender a 25. Não é mais o dobro, mais que o dobro. Mas eu acho que na nova centralidade existe Oportunidades. essa oportunidade. Existe esse mercado aí. Então, tem que ficar de olho ali. Tem que ficar de olho. E tem alguns anos atrás, eu participei de uma palestra que era de um grande empresário de Gramado, em que ele explicava os ciclos econômicos de Gramado. E que não é tão comum, talvez alguns aqui já possam ter
ouvido falar, que ele explicava por que Gramado não é replicável. Que muitas outras cidades olham para Gramado e dizem, Uhum. por que vamos fazer isso na nossa cidade? Vou Ou botar 10 parques aqui, Uhum. você Gramado. você Gramado. E ele explicando por que Gramado não era replicável, né? Que Gramado tem vários ciclos econômicos que se encaixam como se fossem blocos, um dentro Sim. do outro, né? Porque o primeiro ciclo econômico de Gramado foi o da saúde ou do bem-estar, que iniciou com as pessoas de Porto Alegre vindo para pegar o ar fresco de Gramado, Uhum. indicação de um médico, né? Depois, as pessoas que estavam ali acabavam precisando ficar em hospedagens ou ter um local para dormir, acabavam ficando em pequenas hospedarias ou tendo casas de veraneio. Uhum. E aí as pessoas de Gramado atendiam eles, tinham os móveis nas casas, né, que eram caseiros. Uhum. Então, para vender para quem vinha para veraneio ou dormir nas hospedagens, iniciou o ciclo dos móveis de Gramado, Uhum. depois iniciou os chocolates, depois veio café colonial e fundi, enfim, são ciclos. E hoje a gente estaria vivendo, pode ser que eu não estou atualizada, tá? É o ciclo dos parques temáticos, né? Que aí começou com o Snowland, e a gente vê ainda a NASA, a NBA e Sim. muitos parques. E agora, e a gente viveu o ciclo também das multipropriedades, Uhum. que o mercado aprendeu. E hoje a gente vive um ciclo que se a gente parar para fazer uma leitura de mercado, olhando para o futuro, nós vamos ter grandes empreendimentos internacionais em Gramado, em poucos anos. Isso vai mudar não só a Serra Gaúcha, vai mudar a configuração do estado em muitas coisas, né? Nós vamos ter Sim. um clube Médici em Gramado. Isso é incrível. Isso é incrível. Eu acho que esse é o ciclo dos resorts agora, né? Uhum. Ciclo Começa dos a vir isso. resorts, clube Médici e Hard Rock. Uhum. Eu vi uma notícia aqui, acho que agora em maio começou a obra Começou. do Hard Rock, né? Exato. Previsão para 2028. 2 grandes resorts Exato. internacionais. É. Então, o quanto isso impacta na circulação de pessoas pela Serra Gaúcha, não só em Gramado, porque talvez essas pessoas vão para Bento, vão vir, elas vão Uhum. circular pela nossa região também. Então, nós estamos ainda mais abrindo o mercado internacional. Eu estou um pouco defasada na atualização dos nossos aeroportos aqui da Só Serra. falta aeroporto e cassino agora. Exato. Ó, mas ó. Porém, como mercado, se eu tivesse que fazer uma aposta nesse momento, não seria uma aposta. Eu iria fazer uma Tendência. uma tendência. Nós temos 2, 3 grandes empreendimentos internacionais começando obra. E eles não são empreendimentos só para venda de apartamentos, eles são para receber pessoas que Sim. vão vir não só do Rio Grande do Sul, vão vir Do mundo do inteiro. mundo inteiro. Mas isso que tu Kempinski também tem um Uhum. público Uma internacional. Sim. Aqui, eu me perdoe, eu lembrei de 3 aqui, era isso, Kempinski, Clube Médici e Hard Rock, que são 3 grandes marcas internacionais Uhum. que estão em obra nesse momento aqui, há poucos minutos. E sobre essa alteração do mercado, na verdade, assim, aeroporto, a gente tem em Vila Oliva, eu não sei o quanto isso é falado em Caxias, né? Mas Bastante. bastante, lá também. Então, assim, a Vila Oliva está em licitação, né? E isso muda completamente a serra, porque hoje a experiência do turista que vem, ele vai para Porto Alegre, ele tem 2 horas ali de translado até chegar em Gramado, né? Por Vila Oliva, ele vai ter 40 minutos. Então, assim, muda completamente a experiência do turista. Com isso muda também o acesso, porque Gramado tem 2 grandes acessos, né? Que é por Porto Alegre ali e por Novo Hamburgo, mas se inicia esse novo acesso de Vila Oliva para Gramado, que é extremamente perto se tu olhar no mapa, Sim. né? E aí entra outro ponto estratégico, então, nova centralidade, porque vai ser de Vila Oliva, vai ser o acesso onde vai chegar. E aí a gente tem a nova centralidade, tem a Borges de Medeiros, que hoje a gente entende ela até ali no Mercado Rissul, ali no meio dela, na verdade, mas ela segue. Então temos o aeroporto de Vila Oliva, temos a nova centralidade e temos a revitalização da Borges acontecendo. Então tudo esses são grandes movimentos que se encaixam no que a Marcela falou, né? Expandindo a cidade com planejamento e com valorização constante nisso. Então, regiões ali, a gente até tem um empreendimento, né, em pré-lançamento nessa região, que vai ser daqui 20 anos. Se olhar no mapa, vai ter Gramado histórico, vai ter Gramado, a nova centralidade, a nova Gramado, e ali a gente vai ter o nosso empreendimento no meio. Então, assim, a gente olha para um empreendimento na planta e fala, as curvas de valorização, né? São 5 curvas ali até atingir os 7 anos do início da obra, até entrega, 2 anos pós-entrega, mobiliado, tá? Tem o ápice, depois ele cresce mais um pouco, começa a ficar
no platô. E nessa região a gente vai estar entregando, além de toda essa valorização, a revitalização da Borges, né? A nova centralidade, a conexão. Então, isso a gente fala, pô, vai ter pico de valorização durante 10, 12, 15 anos, né? Para uma região. Isso é fantástico. É onde acontece aquela valorização que É eu um falava ali. novo ciclo, É um novo basicamente, ciclo, que tá total. começando agora. Então, teto, É, então, Pois é, tá longe ainda. né? Jamais. um ciclo vai incorporando o outro. Sim. Acho que nós vamos trabalhar com novas métricas, porque aí nós não vamos trabalhar só com o mercado interno. Verdadeiramente, nós, mercado imobiliário, vamos precisar falar inglês. Uhum. Sim. E Gramado é uma cidade que sempre se organizou muito bem, as pessoas de Gramado sempre se organizaram muito bem para fazer ela manter o nível de pujança turística que ela Sim. tem, né? Sempre foi muito gramadense- organizado nesse sentido. O gramadense raiz, ele cuida com isso. É, sabe? O ele é cuidado na muito- faixa de segurança, sabe? E aí tu entra lá em Gramado, tu já percebe isso e se torna isso. Tu vai morar em Gramado, tu se torna, né, um gramadense nesse sentido. É um O ambiente cuidado te influencia muito, né? total, É. total. Deixa eu voltar um pouco para a relação de trabalho aí de vocês. Existe algum acordo ou limite que vocês fazem, assim, de separação do trabalho de cada um, a vida pessoal e trabalho? Como é que é, assim, quando surgem questões que daqui a pouco, não vou falar disso, ou às vezes um pode estar numa fase positiva, o outro nem tanto. Como é que vocês lidam com essas conquistas e frustrações que acontecem naturalmente no dia a dia de todo mundo, né? É um desafio? É um desafio. É o desafio. Que o Thiago falou porque quando no tem- banheiro, falando E tem limite. Não, e tem limite, tem É. limite. Tem algumas coisas que a gente só conta depois. Não é. Isso é profissionalismo, É maluco claro. a gente falar isso, mas é verdade. Né? Mas É que sabe por quê? Porque às vezes, por exemplo, eu tava com uma informação pouco privilegiada que se o Thiago não fosse meu concorrente, só que de alguma forma poderia influenciar a tomada de decisão dele, ele sabe antes. Só que eu cheguei em casa e falei pra ele assim: não é nada que vai te atrapalhar. Só que eu tô com um benefício. Eu não vou poder te falar. Aí ele, não, é o limite. Se não chegou em mim, mérito teu, segue o baile quando eu puder saber. Não tem uma janta Fala. bem feita que Por quê? resolva. Não tem como. Eu ela vou- preparou um evento de Copa do Mundo e não me contou nada. Só depois que não tinha mais tempo de fazer nada, sabe? Exato. Como é que eu vou contar antes? Porque ele trabalha em cima, entendeu? Sim. E eu recebi o convite. Eu falei, vai que ele ganha um stand e me tira a. Sim, Mas o Não- limite é o profissional. O assim, limite é o profissional. A gente entende muito o profissional, o que, É. que é coerente, o que, que a gente gostaria que fizesse com a gente se nós fôssemos as empresas. Então, assim, tanto que internamente na empresa, né, nas nossas ali, é tudo muito tranquilo, aberto, não se tem isso, né, pelo menos não sinto isso. Então, é o profissionalismo de cada um, é o limite. E tem, sim, dentro de casa, momentos onde um tá feliz, o outro não tá, porque mercado é isso, né? Uhum. Mas a gente é muito amigo, então a gente consegue estar feliz e também ajudar o outro, Uhum. entender o outro. Eu acho que isso Acho que um dos dois estando feliz acaba puxando um pouco. é tudo mas a é casa, que o né? mercado, Tudo vai pra o dentro de mercado casa. imobiliário, amor, desculpa te interromper, mas o mercado imobiliário, ele é muito, como é que eu vou dizer? Ele é muito duro, né? Principalmente para nós, geralmente os nossos louros não são nossos, né? Uhum. A gente tem que fazer alguém brilhar. Sim. A gente tem que fazer um time ganhar. E nós não somos o técnico, né? Geralmente os técnicos que estão ali, a gente é o cara atrás do técnico, né? Então, quando o time ganha, nós ganhamos. E a gente vibra em casa. Uhum. Mas não existe muito esse reconhecimento, porque não Sim, tem que ter, sim. entende? Nós somos o produto. Claro. Só que fazer o nosso produto chegar até o cliente ficar satisfeito, tudo funcionar muito bem, toda essa dinâmica acontecer. Só que quando uma venda cai, quando o corretor não consegue, quando o cliente desiste, quando alguma coisa acontece, Quebra de expectativa, né? Ela gera um. não tem como nós ligar para o cliente, você entendeu? Sim. E também não tem como nós consolar o corretor. Então a gente tem um trabalho muito duro. Que eu sempre digo assim: hoje foi um dia difícil, ruim. Ok,
tomara que amanhã seja melhor que É. hoje. É aprender a lidar Bora. com as oscilações, né? É. Se a gente ficar oscilando junto... Não. A gente tem que ter um emocional muito neutro, É. assim. Muito piloto de avião, assim. Uhum. Porque ao mesmo tempo em que eu já tive uma venda 99% fechada semana passada na outra, que estava tudo indo para um contrato e simplesmente amanheceu e dormiu. E o corretor ficou mal, todo mundo ficou mal. A única pessoa que não podia ficar mal era eu, né? E eu estava muito mal. Sim. Eu estava muito mal com aquilo. Era muito trabalho, um trabalho de muitos meses, né? Porém, quantos mais não. Eu tenho um negócio que eu digo pra mim. Quantos mais nãos, mais perto do sim, sabe? Então, tu Uhum. recebeu um não, 2 não, 3 não, ok. Mais perto do sim você tá. Sim. Continue. Normalmente no high ticket o lead time é maior, assim. Uhum. Sim, sim. Sim. Eu hoje não trabalho por escolha, né? Eu trabalhei por muitos anos agora com high ticket, que praticamente só eu trabalhava quase no mercado, em apartamentos, claro, né? Uhum. Casas nessa faixa a gente encontra com mais facilidade. Porém, a percepção do cliente final em uma casa de 10, 12 milhões, ela é uma. Em um apartamento, mesmo sendo de altíssimo padrão, Sim, é diferente. com materiais, é uma outra conversa, um outro diálogo, né? Nós estávamos falando de apartamentos de quase 500 metros quadrados privativos. São clientes diferentes. Porque Gramado também tem um mercado bom de casas, né? Tickets altos. Sim, A pessoa que busca um apartamento de alto padrão, maior, uma casa, são pessoas diferentes ou às vezes a mesma pessoa tá olhando os dois? Não, são diferentes. são sim. diferentes. São São diferentes. O que eu aprendi nesse período, que eu penso, hoje eu trabalho com produto high ticket também. Porque hoje eu trabalho com estúdios de 41 a apartamentos de 85 metros quadrados privativos. Então, são compactos, Uhum. né? Com um metro quadrado muito nobre. Provavelmente hoje numa das localizações mais nobres de Gramado, que é o Banhaus, né? É uma esquina que dá as duas ruas que dão acesso ao bairro Planalto, frente à Avenida das Hortênsias. Então, eu sempre preparo o corretor para isso. Nós temos que saber educar quem não Uhum. conhece ainda direito o termo. Então, são compactos de altíssimo padrão. Então, a gente falar num valor de metro quadrado de 19, 20, 28 mil metro quadrado, você tem que saber educar o cliente, a percepção dele, Uhum. para ele entender o que ele está adquirindo, né? É um produto muito. Eu trabalho. Sempre digo assim: eu não vendo um apartamento, um metro quadrado. A gente está posicionando o investidor certo, aquela pessoa que não quer o mais do mesmo, que busca quase que uma obra de arte. Quando você vai comprar um Rolex, uma obra de Sim, é um arte, produto exclusivo que tem em Gramado. Tipo, isso. tu nunca mais vai achar Esse é o cliente. Sabe quem é o Exatamente. meu cliente? O meu cliente hoje, eu trabalho, vou falar do produto que eu estou trabalhando hoje. Sim. O produto que eu trabalho hoje é assinado por um dos maiores arquitetos do mundo da atualidade, que é o Greg Busquet. O Greg tem 2 escritórios em São Paulo, que é o Triple Office e... Perdão, agora esqueci o outro nome do outro escritório. Ele é francês, radicado no Brasil, tem os 2 escritórios em São Paulo, então ele é um dos maiores nomes da arquitetura hoje no mundo. Por quê? Ele ganha prêmios internacionais, prêmios nacionais, ele faz projetos para fora do Brasil. Uhum. Então, ele tem um selo, uma assinatura, um DNA de projeto que as pessoas que gostam do Greg Busquet reconhecem obras dele em qualquer lugar do mundo. Uhum. E nós vamos ter em Gramado uma obra do Greg Busquet, que é o Banhaus. Então, é um empreendimento com uma assinatura internacional. Isso, por si só, é como se nós tivéssemos em Gramado um prédio do Oscar Niemeyer. Só que o Oscar Niemeyer, nos proporcional tempo história, Uhum. 30, 40 anos atrás, quando ele construiu Brasília, ele não era o Oscar Uhum. exatamente uma lenda, né? Hoje o Greg já é uma lenda viva, né? Mas é isso, nós vamos ter em Gramado, na chegada de Gramado. Então, o Banhaus fica a 2, 3 minutos do pórtico de entrada. Quem é o cliente hoje que eu percebo que tem esse ponto de contato com a nossa marca? O Banhaus, ele é feito com uma madeira, com uma técnica japonesa, o revestimento dele, né? Uma madeira yakizuki, que nada mais é que são tábuas de madeira com resina queimadas em autoclave, tira essa porosidade da madeira.
só que torna o empreendimento como um todo uma homenagem ao legado dos primeiros empreendimentos em Eixamel, em arquitetura vernacular italiana. Então, como seria aqueles casarões que nós tínhamos de madeira, Uhum. madeira com barro misturada, ou madeira com cimento, madeira com pedra? Como seria essa releitura dessa arquitetura, né? O Bauhaus é uma releitura contemporânea, uma homenagem à arquitetura bávara e italiana dos primeiros colonizadores de Gramado. Quem é o nosso cliente? Quem é o cliente do high ticket que chega lá? Aquele cara que não quer o mais do mesmo. Ele não quer ter um apartamento que qualquer pessoa possa ter. É como se ele formasse um portfólio, uma curadoria de empreendimentos onde ele bota o investimento dele. Então, assim, eu vou ter mais um empreendimento em Gramado? Não, eu tenho um Bauhaus. Entendi. Ah, mas o que o Bauhaus tem que os outros não têm? Tem a assinatura de um arquiteto internacional, é um dos arquitetos hoje mais respeitados do mundo, ele tem um revestimento, um acabamento que traz para esse empreendimento uma tecnologia construtiva que a gente vê no Japão, que a gente vê na Europa. Se tu chegar na Áustria, se tu chegar na Alemanha, você encontra um Bauhaus, obras semelhantes ao Bauhaus. Então, ele é uma obra de arte. Então, o nosso cliente, ele não vai só olhar o preço. É quase como se ele comprasse uma obra de arte, algo muito Sim. especial. Todo esse conjunto na cabeça do cliente é mais do que o necessário como justificativa para adquirir o que ele está adquirindo. Né? Exatamente. Ele dá valor para tudo aquilo. Exato. Você pode comprar um relógio, mas você não vai comparar o valor de um relógio, por exemplo, básico, um Apple Watch, um relógio comum, bom, que a gente exista na nossa atualidade, a um Rolex, porque você entende que aquele Rolex tem uma história, tem um DNA, ele representa, ele tem símbolos cognitivos de produto que são diferentes de um relógio esportivo, de um outro Sim. produto que a gente tem. O Bauhaus é isso. Ele tem códigos, símbolos construtivos e tem uma história que aí nós, mercado, temos que estar preparados. A gente está preparado para vender alto padrão? Que é o que eu sempre digo para os corretores. Se o Bauhaus estivesse na principal avenida de Punta del Este, você passaria pelo Bauhaus e diria, não tem nada disso em Gramado. Nem semelhante. Mas nós vamos ter na Serra Gaúcha um empreendimento disruptivo, em termos de arquitetura, em termos de assinatura de material. Porém, ele é disruptivo, ele é provocativo, né? Ele é provocante, ele é diferente, né? Tem todo esse revestimento em madeira, mas por que madeira? Gramado é um polo moveleiro. Muitas pessoas ainda conhecem Gramado pelas suas árvores, pela sua história com móveis. Então, é uma homenagem belíssima a Gramado. É uma história de obra Legal, de arte mesmo. legal. E Gramado tem essa característica arquitetônica da madeira também, Tem, que eu acho que não tem. tem por que querer fugir dela, né? Querendo ou não, traz esse charme gramadense. Mas esse é a questão aqui que a gente divide muitos mercados, né? Então, no high ticket, tu não olha tanto, tu olha a localização, mas a localização é muito mais uma conversa com a história do produto. Então, aonde eu e o Thiago, a gente muda um pouco o produto do Thiago, porque ele vai falar agora, ele se posiciona muito como alto padrão. Mas ele não tem tanto essa história do que eu preciso, que o produto do high ticket leva muito para uma coisa muito, um DNA muito exclusivo, muito Lúdico. lúdico. Isso aí. Legal. Como cultura da Havana, né? A Havana tem muito a questão da localização, se posicionar bem, né? E aí a gente trabalha muito a questão da arquitetura, né? Ali da região, né? Mas a localização que é o grande diferencial de tudo. Então, a gente tem um empreendimento que ele conversa muito com o investidor, com aquela família que quer estar ali próximo de tudo, caminhar a pé, o bem viver. Né? O Jardim Secreto, que é um dos empreendimentos, ele é um empreendimento de rua a rua, então ele tem ali 4.600 metros quadrados de área, no Planalto, extremamente bem localizado, próximo da Rua dos Fundis, próximo do Minimundo, próximo do Lago Negro, próximo, sabe? Então, assim, numa área plana, mais nobre Bem ali, caminhável. Né? onde as pessoas vão de outras localizações para caminhar. Né? Então, o Jardim Secreto é esse produto, é esse público. Então, ele conversa com famílias com crianças, melhor idade, o investidor, né? E ele traz valorização, liquidez nessa cultura da Havana. O Blatt Garden também,
né? Ele é mais central ainda, então, assim, a experiência do comer bem, do estar próximo da Rua Torta, então vem nessa mesma linha. E aí, sim, o Terrazzo, né, que é o nosso pré-lançamento, fica conversando com a nova centralidade, com aquela questão de 12, 15 anos para frente de valorização, e aí é um produto já de assinatura também. Então, a gente tem a Ideia 1 de Porto Alegre, né, que é o escritório de arquitetura, que assina o projeto, né, e eles já são renomados, ganharam aí diversos prêmios. E além disso, a gente tem o Ventes, que assina a parte interior, né, de algumas áreas ali do Terrazzo. E o Terrazzo Borges, por quê? Porque ele está num terreno extremamente alto, né, vista para o vale. Então, a gente pega toda a vista da nova centralidade, Caxias também, todas as unidades de frente, desde o do primeiro pavimento de moradia, a gente tem a vista vale. Então, assim, é algo imponente. Ele vem numa arquitetura nórdica, ele vai ter um empreendimento com uma escada caracol de ferro na frente. Então, assim, ele é bem diferente e a gente aposta muito também nessa parte da arquitetura. Mas eu vejo o Jardim Secreto como bem viver, eu vejo o Blatt como focado no turista mesmo, e o Terrazzo hoje como melhor opção de investimento olhando para o futuro. Então, a gente conversa, né, com esses três. Não tem não vender. Não tem não vender. Não tem não vender. E eu acho que enfim, resumindo, é bem isso, sabe? De cada empreendimento. E então, localização, localização, localização. É o que a gente busca. Boa. Legal. Isso. Gramado. A questão da vista que tu trouxe, eu acho que é uma coisa que tende a convencer muito na hora da venda, né? Total. Ter aquela visão dos vales, dos morros. É Exatamente. fantástico. Bom, gente, a gente está Estourando já. passando bem no tempo, mas eu queria fazer uma última pergunta para vocês, até aproveitando, né, que temos um casal aqui. O que a Marcela profissional aprendeu com o Thiago profissional e o que o Thiago aprendeu com a Marcela profissionalmente? Olha, a cabeça da Marcela, assim, estrategicamente falando, é algo incrível, né? Eu aprendo muito com isso. E eu acho que pôde perceber hoje também, assim, eu sou bastante técnico, trago informações e ela já é mais emocional, né? Então, assim, na parte da venda, e a venda é isso, é a razão explicando para a emoção e a emoção explicando para a razão, né? Internamente a gente fica, como comprador, nessa briga. Então, a Marcela, ela tem muito essa visão do emocional, né? Muita técnica. Então, eu aprendo diversas coisas, mas, assim, no profissional, muito foi isso, grandemente, né? E me melhorar nesse aspecto. Então, isso eu aprendo muito com a Marcela, sem Legal. contar com outras. Ai, difícil essa pergunta. Por quê? Para mim foi fácil. Boa. É que essa pergunta ponto. é porque no mercado imobiliário, se fosse só ser bom de conversa, tava Seriam vários. tudo resolvido. Tudo resolvido. E não é, né? Então, hoje, até a gente está aqui juntos, né? Por muitas vezes, tem corretores, às vezes, que estão diante de mim, e eu chego em casa e falo para o Thiago, é um corretor maravilhoso, vai vender melhor o teu produto do que o meu, porque não é bem o perfil, às vezes é uma coisa sutil, sabe? Que a gente percebe que a pessoa vai conseguir trabalhar melhor preço. Tem um corretor que falou uma coisa maravilhosa para mim esses dias, que ele tinha se especializado em vender produtos até 600 mil. Tá longe do meu ticket. Longe não, mas o meu produto mais baixo, ele tem 850, 900 mil, 900, né? Então, até, nós estamos 200 mil para começar a conversa. Né? E então, o que eu aprendi com o Thiago, eu Ela acredito... disfarçou bem, né? Até pensar. Essa é Não é. O que eu aprendi com o Thiago é sobre a razão, é sobre quanto a gente tem que ter cuidado com as palavras para o cliente, nas expectativas, na entrega, porque o mercado imobiliário trabalha com dinheiro. E o dinheiro é uma coisa muito séria. Então, às vezes, no contar a história, no você emocionar a pessoa também vai esperar. Nem sempre o que eu falo tem a ver com as tuas expectativas e o quanto aquilo gera. Então, eu acredito que essa responsabilidade, ser responsiva com as expectativas em relação ao corretor, ao cliente, a checagem de informações, porque eu
eu sempre tenho a informação, mas eu não sou tão precisa. O Thiago não. Se ele fala algo, é 12,34, é 12,34. Eu digo assim, é aproximadamente 12. Ele não, é E dependendo 12,34. do cliente, ele Dependendo do precisa cliente, do- isso já me atrapalhou em Uhum. contratos. Então, assim, isso me tornou uma profissional muito melhor, muito mais responsável com o que eu falo e com o que eu na mesa, né? E também até na maneira de negociar. Legal. E é isso, e aí é onde a gente se ajuda em casa. É. Né? Claro. A gente, no início não foi tão fácil, mas a gente se entendeu e aí a gente conversa e se complementa, né? Então a gente ouve um ao outro nessas partes. Eu acho que isso... Eu falava para ele, não precisa ser tão técnico. O Aham. cliente não quer saber se é 12,34 de parede, ele só quer que tu diga que vai ser uma parede boa, incrível. Eu dizia, não. Porque pode ser boa para nós, pode não ser boa para ele. Então, o uso da palavra boa Uhum. ou É linda, relativo. agora o nosso papel é dizer para ele que é uma parede segura, 12,34, em média as paredes têm 10. Então, essa parte técnica, sabe? Uhum. Quando tem que ser técnico? Porque a gente protege famílias, protege interesses, protege os nossos clientes. Então, Total. a gente tem que ser muito sério com a informação. Então, não interessa se a parede é boa. Interessa você saber que, em média, se faz uma... Estou usando genericamente uma informação sim. aqui, tá, gente? Estou dando um exemplo só para entender o que eu estou falando. Se algo, em geral, se faz por 8 e nós entregamos a 12, tem muito mais investimento aqui. Uhum. Isso sobre as empresas que trabalhamos. Então, são empresas que são muito respeitadas no mercado porque entregam além, muitas vezes. Sim. Hoje não acontece, né? Mas É. um dia, se vocês dois sentarem juntos com um cliente para vender, olha, a chance da venda sair é bem grande, eu acho. Bem, ó, pode ser uma profecia, eu É. aceito. Legal. Bom, gente, muito obrigado por Obrigada. virem aqui nesse dia, né, especial. E tem alguma coisa que vocês não falaram, gostariam de falar? Deixar algum último recado de vocês, da empresa? Enfim, fique à vontade. Que agora eles vão ficar em Caxias pra comer um galeto. Pois é, não dá para falar de galeta aqui. Não dá, gente. a minha família tem galeto, não... Ah, Vem de galeto, não Eu sou de Aí, galeta e Gramado. Gente, sobre a Havana, enfim, falar dos empreendimentos, estar com quem eu estou hoje do meu lado, né, na Havana ali, o Everton, ele é um cara fantástico, né? Para mim é uma faculdade, eu aprendo muito. São 30 anos de mercado, né? E ele fez muito do nome dele aqui em Caxias. Então também vale aí deixar, quem sabe estar aqui é grandioso para todo mundo. 30 anos de mercado, a Havana está uma empresa hoje bem posicionada em Gramado, né? Punjante, ela está com 3 empreendimentos assim fantástico, né? Mais de 300 milhões de VGV. Tem aí um land bank de terrenos, enfim, que ela está olhando para o futuro. Então, sempre pensar e olhar para a Havana com um bom momento, um bom local para se investir, né? Devido às preocupações e ao know-how que a gente tem, né? Porque a Havana tem 10 anos, mas tem por trás dela uma história de 30 ali. 88 empreendimentos entregues, mais de 600 mil metros quadrados de área. Enfim, tem mais 50 minutos de conversa aqui. Legal. Legal. E eu, para encerrar, eu só gostaria de agradecer mais uma vez o convite. Acho que é muito bom, profissionais, casais, vocês são super jovens, né? Nós tem muito do futuro do mercado aqui nessas mesas, né? Pessoas que hoje estão vendo, muitas pessoas que são lendas, como o Everton, como as pessoas com quem eu trabalho, são lendas na Uhum. construção. São pessoas que formam grupos de investidores. A SAIS é uma empresa que eu tenho muito orgulho e honra de estar à frente hoje de um projeto da SAIS. Aprendo muito. São de uma humildade gigante e entregam muita obra, né? São mais de alguns milhões de metros quadrados construídos em mais de 45 anos de história. E, além da SAIS, eu já representei algumas incorporadoras ao longo aí da minha jornada, e todos são pessoas que me ensinaram muito, né? Eu comecei na JFI Incorporadora, foi assim que eu entrei para o mercado, e eu sempre digo que foi o mercado que me escolheu, né? Eu nunca almejei ser corretora ou trabalhar com incorporadora. Chegou esse convite para mim e que bom, né? Uhum. Que bom que alguém viu que eu tinha jeito. Legal. Porém, quero dizer para os profissionais, né? Para os corretores, para quem está nos assistindo, se ainda não trabalha com o meu produto ou com o do Thiago, vamos ficar muito felizes, só nos seguir no Instagram ou as páginas das nossas empresas. Vai ser uma alegria treinar, trocar uma ideia, fazer negócios, enfim, a gente está super aberto. E aprender também, né? Com Boa. certeza.
Os links estão aqui na descrição, pessoal. Podem buscar lá que vocês vão encontrar. Bom, Marcelo, Thiago, muito obrigado de Foi novo. um prazer. Gui, também, obrigado por estar junto Boa. aí mais um. E agradecer de novo os nossos apoiadores, que é o Tijolo Hub e o Hub Propriedade Digital. Nos vemos no próximo.